Saúde e Evidência, tudo bem? Hoje a gente tem um convidado muito especial, o Dr. Luiz Arthur. O Dr. Luiz Arthur é um dos maiores especialistas em hematologia do país. É uma área onde eu atuo, então é um prazer enorme. Tudo bem, Dr. Luiz? Tudo bem. É um prazer estar com vocês, né? Essa parceria e divulgação da hematologia e da ciência, né? Então, eu fico lisonjeado com esse convite. Espero que todos que vejam esse vídeo também fiquem felizes com a divulgação do conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Eu que espero. Espero que seja o primeiro de muitos, Dr. Luiz. Dr. Luiz, fala um pouquinho da história do senhor como profissional, né, para os nossos seguidores que estão acompanhando, pessoas que querem entender um pouco. Fala da sua formação e onde o senhor começou a atuar e onde o senhor atua hoje. Bem, eu comecei a minha carreira aqui em Maceió, uma cidade que é em Alagoas, né, no estado do Nordeste, e em 99 eu já era monitor da disciplina de hematologia, né? São mais de 20 anos. Naquele momento eu tive um professor que na época, como em 1999 o curso de biomedicina era um curso muito novo, era chamado de Ciências Biológicas, Modalidade Médica, Ciências Biomédicas, tanto que meu CRBM é 939, sou um dos primeiros biomédicos aqui da região Nordeste, segunda região. E daí eu fui para a hematologia. Esse meu professor, ele tinha feito um estágio na Escola Paulista de Medicina, na disciplina de hematologia, e eu me interessei por isso. Em 2000, eu já estava trabalhando, mesmo sem ser formado, ajudando uma médica. Ela conferia todas as lâminas que eu lia, então não laudava, não era formado, só ajudava essa médica a trabalhar em laboratório. Eu fui para outro hospital, fui para uma escola técnica, comecei a dar aula também em 2001, já formado, me formei em 2001, na metade do ano de 2001. E em 2001 eu já estava num congresso realizado em Fortaleza, antigamente da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e de um colégio, poucos sabem disso, né? Do Colégio Brasileiro de Hematologia. Eles eram separados, eram duas instituições separadas. Eu fui a esse congresso para procurar o professor José Kerbauer, que já tinha sido presidente da Associação Internacional de Hematologia e era o chefe da disciplina de hematologia da Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo. Eu encontrei o professor na abertura, no Teatro de José de Alencar, lá em Fortaleza, e deixei claro, durante o próprio evento, que era uma confraternização, né, uma abertura, que eu queria estar na disciplina. Ele disse, tá bom, estaremos esperando você no próximo ano, na seleção. Não deu outra, né? Eu deixei todos os meus empregos na época, em 2002, peguei um avião, fui para São Paulo, aquele jovem biomédico, né, jovem estudante farmacêutico, né, que tinha farmacêuticos, tinham médicos lá, e vai para lá de terno e gravata, pela minha primeira viagem, feito de avião, e como eu achava que a seleção era uma prova de hematologia, eu estudei o livro do Zago inteiro, porque eu comprei nesse congresso. Fui no avião, lendo, estudando, estudei 2.000 páginas, eu digo, eu vou ter que estudar todo esse livro, e fui lá já sabendo um pouquinho de hematologia. Bem, a história ali começa a hematologia, tanto do professor Luiz Arthur, como de vários colegas, né, que fazem hoje a hematologia do Brasil, sejam eles professores aposentados, sejam médicos, biomédicos, bioquímicos, tinham muitos, biólogos também, não vou negar que existia biólogos lá atuando, como existe ainda na pós-graduação. E aí eu fui para fazer um mestrado. A partir do momento que eu fui para fazer o mestrado, o professor conhecia a minha professora daqui, que me ajudou, minha orientadora, uma hematologista médica famosa. Só que aí ele disse, olha, você não está pronto para fazer o mestrado. Você tem condição de ficar 1 ano sem bolsa. Isso é importante para os nossos ouvintes aí entenderem que precisa perseverar bastante. Então, tive que persistir e aceitar. Disse, tem, professor, tem 1 ano, tem condição de ficar na especialização 1 ano sem receber ajuda de custo. E fiquei de 2002 a 2003, né? Foi uma luta que para mim foi muito boa, foi um aprendizado. Eu passei
já de cara, um ano em São Paulo, vivendo às custas de mim mesmo e do pouco que eu tinha e que meu pai me mandava. Meu pai não sou de uma família tão rica, então foi do que a gente tinha. E foi muito interessante porque, na época, a especialização em hematologia existia especialização para médico e para não médico. Nós, que somos analistas clínicos, hematologistas, éramos chamados de não médicos. Não Mas a gente médico. se ofendia, muita gente ainda se ofende, mas eu fui levando muito bem. O programa de pós-graduação era muito consolidado, é consolidado, era muito mais naquela época. É um programa CAP5, né? Muito forte, tinha doutorado, mestrado. Todos os professores tinham pós-doutorado fora do Brasil. Na entrevista, todos eles estavam, cada um com uma especialidade da hematologia, por exemplo, transplante de medula óssea, citogenética, imunofenotipagem, banco de sangue, cada um numa parte do mundo que tinha voltado para fazer esse programa, formar esse programa. Então, realmente era uma coisa que assustava qualquer pessoa, mas o que eles ofereciam era muito interessante, o que eles oferecem. Não existe mais essa especialização, mas o que eles ofereciam na época era uma especialização onde a gente passava 3 meses em cada setor. Então, eu fiquei 3 meses na coagulação, no laboratório de coagulação, 3 meses trabalhando com anemias, no laboratório de anemias, fazendo eletroforese. Naquela época, a gente fazia um corte do acetato de celulose para estudar as talassemias e tudo mais. Eram técnicas, fazia ferro medular, eu aprendi todas essas técnicas. Mais 3 meses no banco de sangue, entendendo o que era painel, entendendo como era o banco de sangue. Na época lá já se fazia muito transplante de célula-tronco, hematopoética e também por aférese, que é uma área é uma área nossa. E eu também vi muito aférese, acompanhei pacientes. E depois, meu último estágio, coincidiu de ser na área que eu acabei atuando, né? Eu também acabo atuando hoje, e foi da imunofenotipagem por citometria de fluxo, né? Era a área da oncohematologia, era a área da morfologia. Eu fiquei 3 meses com uma professora muito conceituada, chama Miyoko Yamamoto, uma japonesa, muito séria, e que ali eu aprendi não só a parte morfológica das células profundamente da oncologia. Eu lembro como hoje, chegava para o residente, me ajude aqui a aprender um pouco sobre medula. Ele disse, olha ali que tem umas 500 lâminas de mielograma. Tinha 3.000, 5.000. Veja todas aí. Mas aí eu tinha que ver tudo sozinho. Não tinha ninguém do meu lado me ajudando, não. Então, o primeiro conselho que eu dou para os colegas é que, se você quer aprender, você tem que ter um livro do seu lado, um livro digital, entendeu? Procurar essas referências. Porque na minha época, essas referências existiam, mas elas não estavam ali para me servir na hora que eu queria, não. Diferente de hoje, que vocês têm cursos de super especialistas para vocês fazerem na hora que vocês querem, né? Não existia isso na minha época. Eu lembro que depois eu fui para a seleção do mestrado, na mesma instituição, que era muito forte, ainda era chamada muito de Escola Paulista de Medicina. Era uma escola de médicos, mas que já aceitava biomédicos, farmacêuticos para fazer mestrado. Então, durante a seleção de mestrado, dessa vez mestrado, novamente eles não tinham bolsa, situação interessante, né? Mas é para mostrar que existem esses percalços aí. Como quando você quer uma coisa, você tem que persistir demais. E era um teste. Né? Na verdade, era dessa forma que eles avaliavam os profissionais. Muitos ficaram só na especialização, porque não tinham interesse, não estudavam, eles observavam tudo que eu fazia. Você ficava o dia todo estudando, era de 7 da manhã até ou 8 da manhã, quando muitas vezes, até 5 da tarde, eu ficava todos os dias nesses horários lá. Quando não tinha nada, eu pegava um livro. Lá tem uma biblioteca que chama Bireme, é na Unifesp, a sede. Então, eu ia lá, a gente mesmo tirava fotocópia dos artigos, e eu pegava os artigos de graça e levava para estudar em casa. Eu não sabia inglês na época? Não sabia tanto. Traduzia, errava, ia, voltava, quebrava a cabeça. E aí fiz minha formação, fiz um mestrado, uma dissertação, tem que ficar claro que mestrado é dissertação, as pessoas confundem, né? Estudando fenótipos aberrantes em plasmócitos em pacientes com mieloma múltiplo, que é uma doença oncohematológica, pela técnica de citometria de fluxo multiparamétrica, pela imunofenotipagem, né? Uma técnica interessante que a gente consegue marcar hoje mais de 400 possibilidades com aparelhos que têm 20 cores, né? Na época só tinha 2 lasers. E aí a gente estudou mieloma, publicamos o trabalho, fiquei 6 anos na Unifesp, foi um aprendizado muito grande. E depois
como eu também gostava muito de atuar, que foi a sua pergunta, eu tinha ânsia de trabalhar. Eu também não sabia sabia na época bem o que era um doutorado, não era tão difundido, não é como hoje, né? É tão difundido, todo mundo sabe o que é doutorado, qualquer pessoa faz doutorado, não banalizou, mas ficou mais fácil o acesso, que também pode ser bom, né? Democratizou. Democratizou, né? Não deixa de ser um ponto positivo. Na minha época era você ir para aquele local mesmo, como até hoje é. Fazer hematologia tem que estar no sudeste do Brasil, às vezes no sul e ali lá, porque é uma área que os programas estão naquele local. Bem, passei 6 anos, deu a ânsia de voltar para trabalhar, apareceu uma oportunidade num hospital que tinha um serviço de hematologia, que eu pensava em implantar várias coisas, a gente vem com essa ânsia, acha que a gente pode implantar isso e aquilo, mas na verdade era um serviço de hematologia, de oncohematologia, que eu me encaixei muito bem, no hospital de Maceió, onde meus pais moram, e também apareceu uma vaga numa faculdade, chamava SESMAC, onde eu comecei também a dar aulas e fiquei por aproximadamente 6 anos nessa faculdade, e não só nesse emprego, passei por vários empregos, entre laboratórios privados, públicos, emergências, banco de sangue, né? Fui passando por empregos de contrato, trabalhei em outro estado, trabalhei em Pernambuco, né? Como eu era o único ali em 2007, praticamente, um dos poucos que tinha voltado, acho que alguns colegas que estavam estudando estavam ainda lá, né? E eram poucos, mesmo assim. Fui professor e fundei tanto a pós-graduação dessa faculdade, Lato Sensu, né, que é a especialização, como também em outra faculdade em Caruaru, um município de Pernambuco ali grande. Também acabei gerando as disciplinas de graduação do curso de biomedicina e farmácia. Foi aqui depois eu comecei novamente minha história com a farmácia, porque eu já era professor de farmácia e fui durante muitos anos, né? Até recentemente fui professor do curso de farmácia também. Tenho muita afinidade com o curso de farmácia, como também com o curso médico. Eu senti novamente uma necessidade de estudar. Eu percebia que eu conhecia as doenças medulares, mas não entendia bem as doenças periféricas. E mais ainda, eu percebia que eu sabia hematologia, mas eu não sabia coagulação. Sempre tinha interesse em coagulação, e disse, muito difícil, não, eu vou procurar um doutorado. Um professor meu disse, Arthur, vai fazer um doutorado. São escolhas que a gente faz na vida, a gente tem que ser muito claro com os colegas que às vezes a gente escolhe uma coisa, pode fechar as portas que a gente tinha no passado, pode voltar e não ser mais aquilo, mas a gente volta às vezes contra outras coisas, né? Então, fui para o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, fiz um doutorado estudando disfunções da coagulação em pacientes com hepatotrombose na fase hepatosplênica, correlacionado com fibrose. Fiz todos os testes de coagulação, num aparelho já automatizado da Alerium, Density Plus. Né? A gente fez todos os testes. Tinha uma outra médica, eu sempre trabalhei com estudos, a gente chama de guarda-chuva, né? Projetos grandes, né? E tinha uma outra colega médica que precisava estudar dedímero, e aí você vê onde entra a área do analista, né, clínico, né, o olho do analista, né. Quando ela me chamou, a orientadora era uma ultrassonografista super grandona lá, chefe também das todas as clínicas, e aí ela me levou para ver as amostras que ela tinha coletado. Ela tinha coletado 500 pacientes já, só que era 500 pacientes, cada um com 4 tubos, né. E aí ela colocou tudo naquele local da geladeira onde a gente coloca verdura. Para fazer coagulação, para fazer tudo. Aí eu olhei. Em que ano, doutor? Isso foi em 2009. Eu tinha começado o doutorado. Já em 2009 para 2010 eu já estava no doutorado. Não estava como aluno matriculado, que novamente vinha essa questão, porque eu trabalhava, né? Eu continuei trabalhando em Maceió e a Recife. E aí, quando eu vi as amostras, eu disse, olha, infelizmente, a gente vai ter que jogar tudo fora e começar de novo. E ela aceitou. Até porque era o doutorado dela. Hoje ela é professora de pneumologia da Universidade Federal de Pernambuco. E eu fiquei com o encargo de fazer o dímero dela e fazer todos os meus experimentos de coagulação. E também acompanhar toda quinta-feira, isso é importante, a médica na ultrassom. E aí eu vou dizer por que foi importante. Né? Eu comecei a entender o que era um baço, o que era esplenomegalia. Eu comecei a entender porque os pacientes tinham destruição periférica, que a gente chama de scavenger. Né? Scavenger é destruição, o hiperesplenismo.
E aí eu completei um pouco a minha formação, sabendo muito sobre a funcionamento e as disfunções medulares, oncológicas ou não. Então eu estudei HPN e outras coisas no mestrado. No doutorado eu passei muito mais de 4 anos. Eu fiz doutorado de 2010 a 2014, eu defendi meu doutorado, mas eu passei como professor substituto da UFPE na época e fiquei lá até 2015. E fiquei como professor substituto, continuei fazendo as minhas pesquisas e como professor de biofísica, do departamento de biofísica, eu passei em um concurso para uma disciplina chamada de produtos hemoterápicos. Na época estavam abrindo em Goiânia, em Pernambuco, a Hemobras. Eles precisavam de um professor para dar essa disciplina, que novamente foi um desafio para mim entender não sobre hemocomponentes só, mas sobre hemoderivados, né? Cola de fibrina, né? O que era um fator 8 sintetizado que vinha da França, que hoje veio do Brasil. Né? E aí surgiu essa oportunidade, eu fiquei um bom tempo, publiquei todos os trabalhos que eu precisava, eu comecei a entender realmente o que é um pesquisador. A gente publicou na época 8 trabalhos, todas em revistas de impacto A1, algumas em revistas brasileiras, como a Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, que quem quiser depois ter acesso a isso, só colocar no meu nome, no Google vai ver Luiz Arthur Calheiros Leite, que vai ter acesso a tudo que a gente faz na vida, né? Ali é o local onde se descobre as coisas. E eu não fiquei tão satisfeito por isso, ou com isso, em Pernambuco, já tinha trabalhado bastante, já estava enquadrado num trabalho, estava faltando 6 meses para acabar meu contrato, e apareceu a oportunidade de eu ir para o Rio de Janeiro, para um hospital de doenças infecciosas, referência em HIV/AIDS, e eu fui mais porque eu queria estudar os linfomas em HIV. E aí eu fui como professor, tanto como tecnólogo, que a gente chamava na época, né? Era contratado não era analista clínico sempre, mas eu fiquei como professor visitante do programa de mestrado em HIV/AIDS e estudei linfomas em HIV. A gente publicou o primeiro trabalho de linfoma orbitário, um paciente com HIV, um linfoma de Burkitt. Depois eu participei de várias dissertações, dentre elas de uma médica. As coisas começaram a mostrar que quando você tem conhecimento, você entra em todas as áreas. Né? E aí a gente precisava dessa parte multidisciplinar. Eu sabia escrever muito. Eu tinha trabalhado no doutorado com um professor da Inglaterra, da Royal College de Londres, né? Então ele me ensinou a escrever artigos em dias. A gente fazia isso com muita facilidade. Então ele dizia: esse cara vale ouro aqui. Então eu peguei o artigo deles, que era um Burkitt que chegou na paciente com HIV, né? Só para o pessoal entender. Depois a gente pode ver as fotos, está tudo nos artigos publicados. Mas era orbitário que cresceu tanto, em 20 dias ele chegou a uma massa quase de 20 centímetros, né? O paciente foi a óbito, daí começou minha história com HIV, eu voltei para Alagoas, depois em 2017, situando o pessoal, com nova perspectiva de trabalhar no Hospital de Doenças Infecciosas, dar aula também, já ia em várias faculdades, e comecei a trabalhar novamente aí, mais com a linha tanto de HIV como em laboratório, como analista clínico e plantonista, tendo uma experiência muito boa com histoplasma. A gente começou a ver, e isso não era tão comum, eu vi 7 casos de histoplasmose no sangue periférico, que as médicas às vezes não sabiam. O diagnóstico era uma doença pulmonar, um paciente HIV, que poderia ser tuberculose, poderia ser pneumociste carine, ou poderia ser outra coisa, poderia ser histoplasma, mas ela não tinha indício nenhum, porque histoplasma é um fungo que é difícil você isolar, demora para crescer, e o paciente com HIV, lá nesse hospital, não tinha nem esse recurso para fazer isso. Né? Teria que se mandar para um local. E aí eu conseguia ver no sangue periférico as inclusões de histoplasmas intraneutrófilicas, sugestivas de histoplasma capsulato. O médico começava a tratar, até me agradecia. E aí todo mundo começou a achar que eu sabia disso e começou a mandar casos também de histoplasma suspeita, também de leishmania, fazia medula, né? Já tinha essa expertise, né? E fazia pesquisa, na verdade, de parasitas, tanto no sangue periférico quanto na medula, e foram 7 casos, né? Infelizmente todos morreram por uma doença muito agressiva. E daí, em 2018, 2019, eu continuei como consultor da Horiba, Médico Brasil, agora estou na Nihon também, sou das 2 empresas,
Só que eu senti, por coincidência, assim, estava com um colega, e aí ele me falou de EAD, e todo mundo era resistente a EAD. Essa palavra nem na minha cabeça entrava. Nessa época, só para situar o pessoal, eu já estava em 2018, eu participei de 10 bancas de doutorado aqui na Universidade Federal de Alagoas. Então, para mim, eu estava ali encaminhado para ser o professor da universidade, essa coisa toda, que não acredita em coisas que sejam de celular. Nunca eu ia acreditar nisso. Eu era mais um desses aí que não acreditava, né? Eu acho que isso aí vai servir tanto para você quanto para mim, né? E para todo mundo que está hoje, né, vendo o celular ou um aparelho digital, né, como a gente está aqui numa câmera, né, curso fantástico, nessas reuniões, entrevistas. E aí o colega me encontrou num posto de gasolina, ele era um designer, um técnico de laboratório. A gente bateu um papo, eu não estava com uma, eu trabalhava na Unimed na época, não eu achava que era um emprego muito seguro, mas era um emprego privado, com muitas cobranças. Né? Aprendi bastante, mas percebi que aquele... também na Unimed. Pois é, o mundo era muito pesado, eu tive umas crises minhas mesmo, né, pessoais do ser humano, né, de ter... Não percebi que estava entrando em depressão. Depois de 3 ou 4 meses que eu fui afastado da Unimed, foi com a psicóloga fez o diagnóstico de uma depressão. Você já estava muito tempo em depressão, você nem sabia, você vê como é, coisas que acontecem. E tive uma boa experiência também na Unimed, porque lá tem muita tecnologia, tem muito dinheiro, tem muito teste bom, como o Dimer, né, que vai falar na questão da Covid. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com EAD, fui aprendendo com esse colega, fui baixando softwares acessíveis, gratuitos, free, né? A expressão em inglês é free, né? E contratei uma designer, um especialista em marketing digital em São Paulo, fiquei com ela fazendo live e ela disse, olha, vai passar 2 anos fazendo, ou 1 ano fazendo essas coisas de graça. No Facebook, na época, ainda era. Não era no Instagram. Em 2018 para 2019 já estava fazendo isso, ali na Unimed, todo canto, e começando a fazer sozinho. Minha mulher não queria nunca isso, né? Que depois ela nem quis ficar mais comigo, porque esse cara não tem tempo para nada, é uma maluquice que ele está fazendo. Também era outro que não acreditava, e eu entendo, porque as pessoas não acreditavam, a gente está vendo isso agora. E aí eu fiquei 1 ano, depois 2, já com essa empresa, um colega me chamou e disse, olha, vamos montar uma empresa que eu trabalho. Ele trabalhava, eu acho, não lembro bem, numa empresa que chama Residência Estudantil, uma bem similar ao grau técnico, né, que tem no Brasil todo. Escola Técnica de EAD. Aí ele disse, rapaz, esse negócio, essa metodologia, ela permite que a gente tenha aluno em todo o Brasil. Aí eu comecei a entender, pensar um pouco, e ele disse, me explique mais. Aí ele falou rapidamente que disse, olha, tem um Macapá, do Amapá, o cara que pega a balsa para fazer esse curso e tal. E é absurdo, assim, o alcance é fantástico do conhecimento. Aí eu pensei, peraí, eu tenho todo o conhecimento, continuo produzindo conhecimento. Por que não transformar isso em algo que possa ajudar todo mundo do Brasil, já que eu estudei tanto, guardar isso para mim. Eu gosto de tecnologia, estou aberto a novas experiências, e aí começou essa lá em Mato EAD, essa, né, que eu falo, porque na época era essa, né? A lá em Mato EAD, a minha expertise era hematologia, a proposta era fazer cursos livres, que é essa a proposta da empresa. Cursos livres, para quem não sabe, são cursos de atualização, não são cursos que necessariamente precisam da autorização do MEC, a gente não trabalha nem com especialização, nem com graduação, né? Então a gente queria fazer alguma coisa diferente que atualizasse o profissional, que é muito deficiente, que não estuda. Quando eu falo, por favor, ninguém leve numa linguagem generalizada, mas eu sempre comparo com o médico, né? Como eu vivi muito no meio médico, eles estudam bastante. A competição deles quem publica um artigo é um médico que ganha mais dinheiro numa consulta. Aí foi quando eu entendi por que a gente estuda tão pouco nas análises clínicas, né? E aí eu me propus a fazer isso e vi que, na verdade, os colegas que são sérios, e também os que não são, às vezes nem sabem que a gente tem esse trabalho lá em Mato EAD, eles querem estudar, eles querem aprender, né? Às vezes eles pagam o que eles podem, a gente adequou o preço a também preços, a gente via custos no mercado muito caros, 300, 400, 500, 600, e a gente disse, não, as pessoas não podem pagar todo esse valor. Vamos estabelecer um valor entre 69, 89, 129, onde as pessoas possam pagar, porque o objetivo é gerar acesso às pessoas. Hoje são mais de 310 alunos ativos, né, com mais de 13 cursos, todos da hematologia. Praticamente a gente faz
como eu aprendi lá todas as áreas de hematologia, vou finalizar um de citometria de fluxo, já entro num curso bem complexo que eu fiz já com uma primeira parceria com a enfermeira, especialista, que ela fez residência em infectologia, eu vou fazer um curso de doenças infecciosas, e percebi que quando a gente quer aprender, quando o indivíduo quer aprender, e o profissional que a gente está se dirigindo aqui, analista, futuro profissional, biomédico, farmacêutico, mesmo médico também, biólogo, porque não, tem muitos, o limite agora é o infinito. Só basta você querer e também investir, porque achar que as coisas todas é de graça, não existe essa ideia no mundo que tudo é de graça, tudo de graça vale a pena. Eu aprendi muito cedo que de graça as coisas não são boas. E a valorização do conhecimento começa aí, né? Você tem que, às vezes, decidir onde vai sair com uma balada no final de semana ou investir no seu conhecimento. Eu acho que essa geração atual tem que pensar muito a respeito disso, né?